Olá a todos. Estamos de novo reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, unidos em Cristo Jesus, que, como nosso irmão, nos ensinou a chamar Deus de Pai. Por isso, nós rezamos a oração que Ele próprio nos ensinou, para que o Senhor Deus nos ajude a caminhar na sua estrada neste dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Nossa Senhora das Dores e São José nos ajudem nessa caminhada de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este mês de setembro, que se está iniciando, é chamado pela Igreja de o mês da Bíblia, pela Igreja no Brasil. Há muitos anos, há mais de 50 anos, a partir do Concílio Vaticano II, através da Constituição Dogmática Dei Verbum, o concílio sugeriu e transformou isso em até uma lei da Igreja, que houvesse por parte da Igreja uma maior atenção à Bíblia. Então, a partir daí, toda a Igreja Mundial, devia animar os cristãos a lerem mais a Bíblia, os cristãos católicos, porque nós, outros cristãos católicos, não temos muito esse hábito de ler a Bíblia. Tanto isso é verdade que, se temos uma Bíblia em casa, e isso acontece com a maioria das pessoas, tem uma Bíblia em casa, exatamente isso. Só tem a Bíblia. Ela fica num móvel, aberta lá no móvel, então mesmo fechada, isso quando não escondida no armário, ou numa gaveta, ou dentro de uma caixa. Então, mas o principal não é isso. Ter a Bíblia e não fazer uso dela, não abri-la, não ler, nem que seja uma linha da Bíblia, diariamente, a Bíblia fica sem sentido. Então, a partir desse enfoque novo dado pelo Concílio Vaticano II, isso foi a partir de meados dos anos 60, no início dos anos 70 do século passado, a Arquidiocese de Belo Horizonte, aqui no Brasil, lá em Minas, começou um trabalho mais focado na Bíblia. E foi a partir desse trabalho inicial, dessa semente inicial lançada, que a CNBB acabou encampando a ideia e a espalhou pela Igreja do Brasil. Então, já há mais de 50 anos, porque isso aconteceu acho que em 1973, há mais de 50 anos, a partir desse trabalho inicial da Arquidiocese de Belo Horizonte, a Igreja do Brasil propôs que o mês de setembro fosse consagrado inteiramente à Bíblia. E com o passar do tempo, também indicou o que se devia fazer em relação ao estudo, à leitura da Bíblia. Por isso que, a partir de um determinado momento,
nós passamos a seguir, como igreja no Brasil, passamos a seguir no mês de setembro, mês da Bíblia, o seguinte esquema: num ano faz-se a leitura de um dos livros do Antigo Testamento. E no ano seguinte, nós temos um livro do Novo Testamento. Assim, nós vamos alternando o Antigo e o Novo, cujo conjunto constitui a Bíblia Sagrada, ou então Sagradas Escrituras. No ano passado, o estudo foi o livro do profeta Josué. Este ano, que seria um livro do Novo Testamento, a proposta da Igreja Brasileira é que se faça um estudo mais aprofundado em cada uma das paróquias do Brasil, um estudo mais aprofundado da Carta de São Paulo aos Efésios. Então é isso que nós vamos fazer agora, ou pretendemos fazer. Quer dizer, uma visão inicial, não vamos entrar na profundidade da Carta aos Efésios, porque ela é bem densa, não dá para fazer isso, mas pelo menos nós vamos ter uma ideia do que seja a Carta aos Efésios. E as pessoas nos seus lugares, nas suas dioceses, nas suas paróquias, então, podem seguir esse trabalho que deve estar sendo feito em cada paróquia. De maneira que aqui nós vamos fazer também a mesmíssima coisa, aqui na nossa paróquia, São José e Nossa Senhora das Dores também está sendo feito o mesmo trabalho, e nós, nesse nosso encontro, também vamos dar uma visão geral do que é a Carta aos Efésios. E começando exatamente a falar disto, mas não sem antes dizer por que esse mês da Bíblia. O mês da Bíblia foi assim chamado por esses motivos já dados, mas a Igreja Brasileira também criou um dia da Bíblia. Isso foi a Igreja Brasileira, não foi no mundo inteiro, isso não existia no mundo. Foi aqui, a partir de Belo Horizonte, que se criou. E começou justamente assim, criou-se inicialmente não um mês, mas um dia. E com uma ideia realmente correta, perfeita, colocada e apropriada, estabeleceu-se que o domingo mais próximo à festa litúrgica de São Jerônimo seria o dia da Bíblia. No caso, o domingo da Bíblia. E aí ficam sendo o domingo, geralmente é o último domingo do mês, aquele que nós comemoramos como dia da Bíblia, porque mais perto da festa litúrgica de São Jerônimo. Ora, o dia de São Jerônimo é o dia 30 de setembro. Então, é o domingo mais próximo ao dia 30 de setembro. Este ano será o dia 24 de setembro, o último domingo do mês. Geralmente é assim. Cai o último domingo, este ano é 24, pode ser 26, pode ser 28, quando não, o dia 30 mesmo. De maneira que o São Jerônimo ficou sendo o marco inicial. Por que São Jerônimo? Porque foi São Jerônimo quem traduziu para o latim a Bíblia Antiga. Quer dizer, havia um texto antigo em grego de 70 sábios que se reuniram no 3º século antes de Cristo, se reuniram na cidade de Alexandria, no Egito, para traduzirem para o grego a Bíblia hebraica, ou seja, todo o Antigo Testamento. Os livros, a lei e os profetas, e mais os salmos. Então, isto foi escrito primeiro em hebraico, é a Bíblia hebraica. Foi escrito em hebraico, é o Antigo Testamento. Aí São Jerônimo pegou esse texto e traduziu-o para o latim. E fez o mesmo com os evangelhos, que estes sim, os evangelhos e mais as cartas de Paulo e o Apocalipse, estes sim haviam sido escritos em grego. Então,
São Jerônimo é o responsável pela tradução para o latim de todos esses escritos que compõem as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Ao todo, são 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Desses 27, 13 são as cartas de São Paulo. Quer dizer, temos os 4 evangelhos, temos os Atos, temos as cartas de Paulo e temos o Apocalipse. Isto tudo formam 27 livros ao todo. Desses 27, 13 compõem o corpo paulino da Sagrada Escritura, ou seja, as cartas de São Paulo. Não vamos entrar aqui em discussões acadêmicas. 7 dessas 13 cartas são autenticamente de Paulo. Assim entendem os estudiosos da Bíblia. E as outras 6 são chamadas deuteropaulinas, porque não terão sido escritas efetivamente ou ditadas, porque Paulo ditava as cartas, era um secretário, um amanuense que escrevia aquilo que Paulo ditava. Mas em algumas delas, Gálatas, por exemplo, está lá escrito, ele diz, eu assino a carta no final. Então, o que acontece é que as cartas de Paulo são divididas assim, são 13 ao todo. E tem também uma outra carta que é fora, porque não é, embora seja muito parecida com os escritos de Paulo, os estudiosos não chegaram à conclusão de que fosse paulina ou deuteropaulina. Então é a famosa carta aos Hebreus que fecha o corpo paulino na realidade. Ela fala de assuntos que Paulo versa, mas o estilo, o vocabulário, o linguajar difere um pouco daqueles que se conhecem de Paulo. Então, não se considera necessariamente como de autoria de Paulo. Tanto é que nas nossas leituras dominicais, a segunda costuma ser um trecho de uma das cartas de Paulo. Aí o leitor diz o quê? Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, aos Coríntios, primeira carta, aos Coríntios, segunda carta, aos Romanos. Mas quando chega aos Hebreus, atualmente, porque antigamente não era assim, mas quando chega aos Hebreus, Hebreus tem que se dizer leitura da carta aos Hebreus, sem mencionar o nome Paulo. Como às vezes acontece, né? Mas não, leitura da carta aos Hebreus. Mas isso pouco importa, porque o que importa é a essência da mensagem. E essa essência da mensagem é o que nós vamos ver nessa carta aos Efésios, porque ela é objeto do estudo nesse mês da Bíblia aqui no Brasil. E para finalizar essa introdução, esse mês da Bíblia, como eu disse, começou há mais de 50 anos aqui no Brasil, a partir do dia da Bíblia, que é o domingo mais próximo, o último domingo mais próximo à festa de São Jerônimo. Muito bem, então o que acontece? A partir do Brasil, isto começou a se espalhar. Então, quando eu digo que no mundo inteiro, não, alguns países da América Latina já adotam o que a igreja brasileira faz. Também fazem de setembro o mês da Bíblia, nos seus respectivos países. Então, alguns países já estão fazendo isso. Quero crer que a Argentina, a Colômbia, mas não tenho lá muita certeza. No entanto, a Colômbia quase que com certeza, mas sem dizer quais são, porque efetivamente eu não sei exatamente quais são, só sei que recentemente eles começaram a adotar o critério do Brasil, para fazer um estudo específico da Bíblia num mês determinado do ano, e esse mês apropriadamente é setembro, por causa de São Jerônimo. É isso aí, numa homenagem àquele que traduziu para o latim e permitiu que a Bíblia fosse espalhada
realmente pelo mundo inteiro, a partir do latim, que foi a língua oficial e era a língua oficial da Igreja, não é? Até o Concílio Vaticano II, que a partir daí é que passaram a ser as línguas nacionais. Então, o que foi ótimo, porque a gente lê em português e nem todo mundo sabe latim, não é? E muito menos grego, e hebraico, então, nem pensar. De maneira que agora a gente tem tudo em português. Mais uma razão para as pessoas que têm a Bíblia, não católicos especialmente, não a manterem fechada em cima de uma estante ou de um armário, enfim, ou então, quando não, enfiada no próprio armário ou numa gaveta. Não esquecer, a Bíblia ela tem que ser de leitura contínua, permanente, diuturna, isto quer dizer, diária. Nem que seja uma página, não precisa. Agora, depois, procurando aprofundar, é sempre muito bom. Isto foi o que nos motivou aqui na paróquia São José e Nossa Senhora das Dores de fazer esse estudo bíblico que fazemos exatamente há quase 30 anos. São 29, 30 no início do ano que vem. De maneira que nós vamos então dar início apenas no início, dando uma visão geral do que é a carta aos Efésios. Bom, é claro que quando nós começamos, a primeira pergunta a fazer é essa: será a carta aos Efésios, carta de São Paulo aos Efésios? Sempre foi e é considerada até hoje carta de São Paulo aos Efésios, mas ela está naquela categoria. Pergunta-se, terá sido escrita por São Paulo efetivamente? Ou terá sido escrita por um dos seus discípulos, alguém que andou com ele e muitos anos depois escreveu a carta atribuindo a Paulo a autoria dela, para dar o quê? Autoridade ao escrito. Isso é muito ao gosto de quem faz exegese bíblica. Quem estuda a Bíblia como ocupação principal, primordial, os homens e mulheres da igreja, os teólogos, se debruçam sobre isto, sobre o texto que se diz de Paulo, para chegar à conclusão, não, é de Paulo, carta aos Romanos. Pode ser de Paulo, mas há muita coisa aqui que não tem nada a ver com Paulo, comparando com os textos autenticamente de Paulo. É assim que se faz o estudo. Aí chegaram à conclusão de que Efésios, quer dizer, tem muita gente que acredita que Efésios não é um texto autêntico de Paulo. É inspirado, sim, o nome é de Paulo e ela entra como uma das cartas de Paulo. Só que ela, no início dela, diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta. Eu, Paulo, escrevo. Mas, quer dizer, quem acha que é de Paulo, vai nessa declaração insofismável, claríssima, de que foi Paulo quem escreveu, já que ele está se identificando como o autor da carta. E não só aqui, mais adiante, no capítulo 3, ele vai dizer a mesma coisa. Então, que ele é Paulo, é ele que está escrevendo, etc. Por quê? Se isso foi escrito por algum discípulo de Paulo, era um jeito muito próximo, que conhecia muito bem o ensinamento de Paulo, o pensamento de Paulo. O que Paulo tinha em mente ao levar a palavra de Deus, quer dizer, ao construir o reino de Deus no mundo. Quer dizer, no cumprimento da sua missão. Alguém que acompanhou Paulo, como é o caso de Lucas. Lucas foi um companheiro de Paulo de longos anos. E Lucas acabou escrevendo o Evangelho, os Atos, e nos Atos dos Apóstolos é ele quem mais fala de Paulo. Muitas das informações sobre Paulo, a imensa maioria das informações do Paulo missionário, nós temos nos Atos. Há duas partes. A primeira parte dedicada a Pedro, que Lucas
com quem Lucas não teve nenhum contato próximo, e a segunda dedicada a Paulo, a quem Lucas acompanhou durante longos anos de missão. As missões apostólicas de Paulo, o Paulo missionário da palavra, foi acompanhado de perto por Lucas. E é justamente numa das cartas de Paulo, a irmã gêmea dessa carta aqui aos Efésios, que é Colossenses, que Paulo fala de Lucas, quer dizer, numa delas, e diz: o único que ficou comigo, Lucas, o nosso amado amigo e médico. Aí nós ficamos sabendo que Lucas era médico. Então, o que ocorre é exatamente isso. São Lucas escreveu os Atos, mas ele não escreveu como história que nós conhecemos, não. Ele faz teologia da história, mas não história pela história. Resultado, temos que levar em consideração, quer dizer, botar numa balança o peso das palavras de Lucas, o que é o estilo dele, não é? Quando ele conta as histórias de Paulo, etc. Então, como é que a gente deve encarar isso? Porque ele não está fazendo história, então ele não está preocupado em escrever a biografia de Paulo. Então, há determinadas coisas que não batem. Os estudiosos, aqueles que mergulham nos escritos paulinos, por exemplo, eles fazem um confronto entre o escrito em si, Efésios, e o que Lucas diz, para saber se a coisa bate, ou tentar descobrir aquilo que é coincidente e aquilo que não coincide. Só que existem as cartas de Paulo. Então, o que a gente nota é que, por exemplo, Lucas, ao falar daquilo que se chama, ou daquilo que a rubrica bíblica coloca como Concílio de Jerusalém, que na realidade foi uma reunião, um encontro de Paulo, Barnabé, com os anciãos, Pedro, Tiago, etc., em Jerusalém, mas é considerado o primeiro concílio da história da igreja. Isso Lucas conta nos Atos, capítulo número 15. Mas Paulo, na carta aos Gálatas, conta de uma maneira diferente. A mesma coisa é a história da conversão de Paulo. Aquela história de Paulo indo a cavalo, a caminho de Damasco, cai na estrada, vem uma luz, etc. Há 3 relatos da conversão de Paulo nos Atos dos Apóstolos. Um foi feito pelo próprio Lucas, faz um relato. Ele não estava junto, ele ficou sabendo muitos anos depois, pelo próprio Paulo, evidentemente. Os 2 outros relatos, Lucas põe nos lábios de Paulo. É Paulo quem faz o relato, nas 2 versões, capítulo 22 e o capítulo 26, agora, dos Atos. Agora, se nós formos confrontar isso, como que Paulo escreve aos Gálatas sobre a conversão dele, e depois aos Coríntios, etc., sobre a sua conversão, em carta escrita de próprio punho por ele, há umas discrepâncias. Só para ficar numa, Paulo não fala que ele estava montado num cavalo. Ele não diz isso. Mas é uma hipótese, porque ele estava numa estrada, podia estar cavalgando mesmo. Mas isso entrou para o nosso imaginário, até por uma tela, um quadro, uma obra-prima da Renascença, pintado por Caravaggio, e que se encontra na Santa Maria del Popolo, em Roma. Nessa tela, Paulo pinta isto, a partir dos Atos. Quer dizer, Caravaggio pintou isso, com Paulo caindo de um cavalo. Aí entrou para o imaginário, para nós foi isso que aconteceu. Muito bem, então esses confrontos, se foi, não foi, se é, não é, isso tudo fica por conta do exegeta.
aquele estudioso, do teólogo, aquele que se dedica ao estudo aprofundado da Bíblia. O exegeta, ele tira linha por linha, palavra por palavra e confronta. Não é, evidentemente, o nosso trabalho. Não vamos fazer isso aqui. Vamos ficar apenas com a ideia do essencial. O que São Paulo está querendo dizer? Ora, se é dele ou não é dele, deixa para lá. Para nós é dele. Então, continua sendo assim, carta de São Paulo aos Efésios. Porque ele começa dizendo, eu, Paulo, escrevo essa carta, etc, etc, etc. Bom, então a autoria, vamos ficar como Paulo mesmo, para não entrar em muitos detalhes. Segundo, aos Efésios, para nós sabermos exatamente por que aos Efésios, temos que ir ao livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, capítulo 19, versículo 1. Então diz assim, enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Portanto, Paulo em Éfeso. Paulo ficou em Éfeso. Depois, na leitura comparada entre os Atos e a própria carta de Paulo aos Efésios, nós vamos perceber que esse período que Paulo passou em Éfeso foi longo. Ele passou, antes, São Lucas conta que ele ficou 1 ano e meio, 18 meses, em Corinto. Qual era a estratégia de Paulo? Ele saía de um lugar para o outro, para ir levando o reino de Deus, não é? Falando de Cristo, crucificado, ressuscitado pela salvação da humanidade. Para que o mundo, a humanidade, a criatura fosse reconciliada com Deus, porque de Deus ela havia se afastado pelo pecado. Lá o primeiro pecado, aquele original, lá do Adão e Eva. A humanidade deu as costas a Deus. Então agora precisava se reconciliar com Deus. E a iniciativa não é do homem, a iniciativa é do próprio Deus, que para isso manda o seu próprio Filho para fazer a redenção da humanidade. Redenção é resgatá-la do estado de pecado para o estado da graça. Então, tudo é por graça de Deus. Pois Paulo vai vivenciar isso no meio dos seus ouvintes. Aqueles que ele vai visitando, que são os pagãos. A missão dele foi justamente entre os pagãos. Ele lançou as sementes da igreja no mundo pagão. E um mundo enorme. Se nós considerarmos que ele ia a pé, isso ia levar um tempo tremendo. Quando ele chega a Éfeso, ele andou mais de 800 quilômetros, porque ele vinha de Corinto, que é do outro lado do canal. Corinto até hoje é na Grécia, e Éfeso hoje em dia é na Turquia, é assim de frente. Mas eles atravessam um canal, que é um estreito do mar Egeu. É o mar Egeu, na realidade. Mas Paulo não fez isso, não. Paulo teve que fazer pelo continente, foi lá por cima. Deu uma volta tremenda, fez assim, Corinto está aqui, ele saiu daqui, fez isso e chegou a Éfeso aqui, do outro lado. Fez uma parabólica para chegar a Éfeso. Andou, foi a pé mais de 800 quilômetros. É como os romeiros de Aparecida, que também andam esses quilômetros todos para chegarem a Aparecida. Muito bem, então o que acontece? Paulo, então, chegou lá a Corinto e
começou a fazer o trabalho dele. É bem verdade que em Corinto já estava em Corinto um amigo dele, que era Timóteo, e dois outros, um casal mais amigo ainda, Áquila e Priscila, né? Áquila e Priscila era o casal que ajudava Paulo no trabalho missionário. Era o casal que fazia com que Paulo pudesse, dava a Paulo as condições necessárias para que ele levasse a mensagem de Cristo a todos os pagãos. Áquila e Priscila ajudaram muito. Aí o que aconteceu? Aconteceu que Paulo chega em Éfeso e começa logo o trabalho dele. Esse trabalho de Paulo em Éfeso vai levar ativamente 2 anos e mais um, portanto, ao todo, Paulo ficou em Éfeso durante 3 anos. Ele tinha passado 1 ano e meio em Corinto, agora são 3 anos em Éfeso. Isso traduzido para uma data específica, sem falar dia e mês, mas o ano. Então, Paulo chega a Éfeso provavelmente na primavera do ano 52. 52 depois de Cristo, 52 da nossa era. Se Cristo morreu no ano 30, Paulo chega mas já tendo evangelizado uma parte da Ásia e outra parte da Europa, porque ele está na Grécia. Esta parte daí, que hoje nós chamamos de Europa e Ásia, naquela época era o Império Romano. Pois Paulo chega a Éfeso, que era a cidade principal, no ano 52 depois de Cristo, quer dizer, 22 anos depois da morte de Jesus, na cruz e sua ressurreição, Paulo está lá, falando daquele homem que morreu na cruz e ressuscitou. E que pela sua morte permitiu a reconciliação dos humanos, da criatura humana, com o Pai Criador. Esta foi a grande missão de Paulo, fazer isso. Bom, então o que acontece? Quando Paulo chega lá e começa a falar, a fazer essa pregação, a evangelizar, essa é a missão do batizado, evangelizar. Muito bem, Paulo vai fazendo isso e o que ele encontra? Encontra, evidentemente, uma enorme resistência, mas ele permanece fiel e vai até o fim. E até o fim, isso significa que ele passou 3 anos lá. Qual era a estratégia de Paulo? Paulo fazia isto e ele criava a comunidade, ele fazia com que a comunidade tinha auxiliares. Paulo teve muitos auxiliares, fala-se muito pouco dele, fala-se de alguns. A gente ouve falar de Lucas, Timóteo, Tito, Barnabé, em algum tempo Marcos. Nós sabemos alguns nomes, mas não todos. Áquila e Priscila, fundamentais. Mas não sabemos todos. Na realidade, Paulo tinha um batalhão. Formava quase um exército. De quê? De missionários. Paulo os formava e eles iam saindo. Agora, tudo inspirado na pregação de Paulo. E Paulo, por sua vez, iluminado pelo Espírito de Deus. Ele fazia aquilo que Deus lhe pedira para fazer. Ele fazia aquilo que Jesus lhe mandara fazer. Muito bem. Então, eles saíram por lá. Tanto que nessa primeira carta, nessa primeira parte aqui de Efésios, ele vai dizer que Paulo, não é na carta, Lucas, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19 ao capítulo 20. No início do 19, todo o 19 e o início do 20.
quando ele sai de Éfeso, depois de 3 anos, e vai embora para Macedônia, para uma outra parte. Então está lá escrito que Paulo faz esse trabalho todo, tem essa trabalheira infernal durante 3 anos, mas ele consegue chegar a toda a província da Ásia. Ora, a província da Ásia era gigantesca, é toda a Turquia de hoje. Ele não era ele sozinho que tinha feito isso, ele tinha quem o ajudasse. Então, alguns saíram e foram fazer o trabalho de Paulo. Um deles chama-se Apolo. Então, quando Paulo chega a Éfeso, Apolo estava pregando lá em Corinto. E isso vai dar uma confusão, uma brigalhada, uma rixa, não entre eles necessariamente, mas Paulo dá um chega para lá nessa história, no povo, que acha que tem que só tem olhos para Apolo. Ou então Paulo diz, nem Apolo nem Paulo. O evangelho não é Apolo nem Paulo, o evangelho é Cristo. E isso é um problema que nós temos até hoje. A centralidade da nossa fé e da nossa religião é Cristo. Por isso nós somos cristãos. É de Cristo que temos que falar. Nós somos instrumentos de Cristo, os missionários dele. E Paulo foi um campeão entre os missionários. Ora bolas, então Paulo passou 3 anos em Éfeso. E depois ele foi fazer outras tantas coisas. Muito bem. Então, quem vamos entender da carta é Paulo. Segundo, por que Efésios? Porque a carta ela vai surgir em que circunstâncias? Porque antes Paulo tinha passado lá. Muito bem. Quando foi a carta escrita? E onde? Esse é o grande problema. Por quê? Porque o relato de São Lucas nos Atos não bate com o relato de Paulo na carta, ou nas cartas, essa e os Colossenses. O que se sabe, por exemplo, é que se nós pegarmos a carta aos Efésios e colocarmos do lado dela assim, carta aos Efésios e carta aos Colossenses, elas são praticamente idênticas. São praticamente idênticas. Bom, então o que acontece? Acontece que no texto que nos chegou, está escrito assim: eu, Paulo, 1º capítulo, versículo número 1, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso. Portanto, ele está escrevendo de um outro lugar. A pergunta é a seguinte: que outro lugar é esse? E quando é que a carta terá sido escrita? Aí ele diz assim, que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. O povo é fiel porque está unido, quer dizer, o povo é o povo de Deus. É o povo que está unido entre si em Cristo Jesus. Esse vai ser o âmago, a essência, o cerne da carta aos Efésios. A união do povo em Cristo. Este é o cerne da carta. Então ele diz assim, mas ele fala de os cristãos, os seguidores de Cristo, quer dizer, Deus, o povo de Deus, na cidade de Éfeso. Muito bem. Os estudos recentes, tem 100 anos mais ou menos, acabaram descobrindo que os manuscritos gregos mais antigos, aí bota lá Inácio de Antioquia, Marcião, não sei mais quem, e esses escritos, desses escritos que têm a autoridade da tradição, é isso que informa a fé da igreja, o escrito desses primeiros padres. Por quê? Porque eles receberam essa informação, não havia escrita, oralmente, e depois eles foram pondo por escrito. Então,
a coisa antiga, na época de Marcião, já se sabia da existência da carta, mas não como sendo aos Efésios. A carta era a mesma. Só que nos escritos mais antigos, nos escritos gregos, não está escrito da cidade de Éfeso. E isso, claro, para o estudioso, aqui tem alguma coisa, não é? Aqui tem alguma coisa. Não é da cidade de Éfeso. Aí foram feitos estudos, etc. Paulo, na carta aos Colossenses, mas também na carta aos Coríntios, ele fala ao povo de Laodiceia, os laudicenses. Laodiceia era uma cidade próxima a Éfeso. Então, ele fala de uma carta que ele escreveu para os laudicenses, só que essa carta nunca apareceu. Que ele escreveu a carta, ele escreveu, porque ele disse que tinha escrito, mas cadê a carta? Então, para o historiador, não pode, tem que ter uma prova concreta. Então, como não tem a carta aos laudicenses, vai ter a carta a quem? Ou com quem? Alguns estudiosos acham que essa carta aos Efésios é, na realidade, a carta aos Laodicenses. Então, o que parece que aconteceu e que os estudiosos dizem que foi o que aconteceu é que esta carta aqui é, como a semelhança de outras, uma carta, na realidade, é uma carta circular. Não tinha escrito lá o povo que está em Éfeso. Estava escrito ao povo reticências. O povo que está em... Aí vinha uma coluna, uma lacuna. Então, como era a mesma carta, que era espalhada por todos os lados, então, se era para os laodicenses, botava assim, ao povo que está em Laodiceia. Porque se fosse para Pérgamo, que são as cidades próximas, a carta diria ao povo que está na cidade de Pérgamo. Enfim, é como hoje em dia nós temos um texto com umas lacunas, e essas lacunas vão sendo preenchidas, nós temos um formulário, não temos? E preenchemos as lacunas. Assim teria acontecido com essa carta. Ela se transformou aos Efésios, mas na realidade era uma carta circular. Não necessariamente para os Efésios, mas também para os Efésios. Bom, se era para os Efésios, onde é que ela foi escrita? E quando? E aí temos que recorrer a São Paulo, a São Lucas, nos Atos, etc., e ir confrontando. Só para sintetizar a história. Há quem acredite que a carta aos Efésios foi escrita quando Paulo esteve preso na cidade de Éfeso. Porque ele diz aqui que ele estava preso. Olha aqui. Capítulo número 4, primeiro versículo. Por isso eu que estou preso porque sirvo a Jesus. Quer dizer, eu estou preso porque sou um missionário de Cristo. Ele se diz preso. Mas preso aonde? Aí vão lá procurar. Lucas não menciona nenhuma prisão em Éfeso, mas os estudiosos acham que nesses 3 anos, como a carta relata um monte de... e os atos, acontecimentos de desordem na população a partir da pregação de Paulo, isto pode ter levado Paulo a ser preso, porque ele na carta aos Colossenses vai falar das inúmeras prisões que ele enfrentou. E essas inúmeras prisões, uma delas pode ter acontecido em Éfeso, porque ele ficou 3 anos lá. Então o que acontece? Se foi em Éfeso, pode ser que ele tenha escrito essa carta lá, ou tenha mandado alguém escrever lá. Mas os estudiosos, digamos assim, mais estudiosos, aqueles que querem ser mais paulinos do que Paulo, não colocam a carta em Éfeso, porque seguem Lucas, que não fala dessa prisão em Éfeso. Aliás, Lucas só cita 3 prisões de Paulo. A prisão em Filipos, que foi uma breve prisão, quando ele entrou na Europa, isso por causa de outra arruaça. E depois as grandes prisões, entre Jerusalém e Cesareia Marítima, que ele ficou 2 anos prisioneiro, entre Jerusalém e Cesareia Marítima.
E aí o procônsul romano mandou, porque ele insistiu em ser mandado, para Roma. Foi quando ele vai embora para Roma. E em Roma, onde ele chega preso e fica outros 2 anos em prisão domiciliar, mas com um guarda com uma corrente atada na perna, de um e do outro. Então ele sempre andou com um guarda ao lado dele, mas tinha liberdade para sair para cá, para colar. Para não fugir, aí puseram a corrente no pé do Paulo e atou e prendeu-a num outro guarda. Então, durante 2 anos, um guarda ficou ao lado de Paulo permanentemente, porque foram os 2 anos que ele passou preso em Roma antes de acabar morrendo, antes de ser condenado à morte. E aí o que acontece? Acontece simplesmente o seguinte, que ele teria escrito a carta aos Efésios, essa famosa carta, que pode não ser necessariamente para os Efésios ou só para os Efésios, ele teria escrito esta carta da prisão romana dele. Isso importa? Importa. Por quê? Se ele esteve preso em Éfeso, ele esteve em Éfeso 3 anos entre a primavera do ano 52, que foi quando ele chegou, e a primavera do ano 55, que foi quando ele saiu. Então, entre 52 e 55, 3 anos. E nesses 3 anos ele pode ter estado preso e aí escreveu a carta. Se a carta é dele. Se a carta não é dele, quer dizer, pode ter sido escrita muito depois, colocam a autoria ou o tempo em que ela pode ter sido redigida em Roma, quando Paulo esteve preso entre os anos 60 e 62. Ele chega a Roma em 60, preso, e fica até 62. E vai ser decapitado, uns dizem também, entre o ano 64 e o ano 68. Aí há que se descobrir qual é o ano exato da decapitação de Paulo. De qualquer maneira, depois desse longo introito, temos a carta aos Efésios. Ela em si é uma carta. O que a gente entende por carta? Que deva ter um início, quer dizer, uma abertura, uma apresentação, uma saudação inicial e uma saudação final. Não é isso? Querido fulano. Aí a gente continua a carta. E no final, um abraço fraterno. É coisa pessoal. É uma carta pessoal. Paulo, as cartas autênticas, por exemplo, ele faz exatamente isso. Esta daqui não é considerada necessariamente uma carta, porque ela tem muito de homilia, tem muito de doutrinação, tem muito de louvação, tem hinos. Tem 2 hinos, esta carta tem 2 hinos que formam o corpo principal dela. E esses hinos, que começam logo no início, eles têm a força de mostrar o que Paulo está pensando. Quer dizer, o pensamento é de Paulo, para mim é de Paulo. Se ele escreveu ou mandou um outro escrever, isso são outros 500. Ou se alguém escreveu porque era discípulo de Paulo, escreveu muito depois para que não se perdesse a riqueza do ensinamento de Paulo. Então Paulo já teria morrido há muito tempo quando escrever a carta. De maneira que, apesar disso tudo, é preciso se conhecer o que é que a carta tem em si e por que ela é importante. Para mim, essa é uma das cartas, para mim, é uma das cartas mais importantes do corpo paulino. Eu acho que é de Paulo, e além de achar que é de Paulo, eu acho também que ela é uma das mais importantes. Tenha sido escrito quando foi, não importa. Onde foi, não importa. O que importa é a essência da carta. E aqui está a raiz, o cerne, a essência da nossa fé.
da nossa fé em Cristo Jesus. Então, de carta, ela tem o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, eu estou lendo daqui, o povo que é fiel por estar unido a Cristo Jesus. Pronto. Ele está falando para o povo, e a fidelidade deste povo a Deus é a sua união com Cristo Jesus. Portanto, o povo e Cristo formam um único corpo. E esse corpo tem um corpo com os seus membros, mas a cabeça desse corpo é quem? Cristo Jesus. Então está aqui, bom, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que é uma saudação típica de uma carta, de uma missiva particular, digamos assim. Saudação típica. As cartas em grego, as cartas comuns do povo culto que se correspondia, ou então dos intelectuais que se correspondiam, sempre tinham no início essa saudação. Só que Paulo faz essa saudação uma louvação a Deus. Então ele pede a graça e a paz. A graça é exatamente o grego, provém do grego, e a paz vem do hebraico, shalom. Ele é um judeu e ele fala a língua dele. Ele sabe o que é o shalom, o significado do shalom, que é a paz. Então ele manda paz para esse povo que está lá. Mas note bem, o povo de Deus. E quem são os efésios? São pagãos. Mas ele foi que criou a igreja em Éfeso. Ele criou a igreja em Éfeso. E a estratégia dele era essa. Como ele foi embora para evangelizar em outros lugares, essa era a missão dele, ele foi evangelizar em outros lugares. O que acontece aqui? Acontece que onde ele está, em outro lugar onde ele está, ele manda uma carta para saber como é que estão as coisas e para animar o povo na sua fé, na fé recém-conquistada. Um povo que era um povo pagão, afinal de contas. Então ele quer animar esse povo, quer fazer com que este povo que adquiriu a fé em Cristo não esmoreça nesta fé, mantenha-se firme nela. É essa a missão de Paulo. Por isso ele primeiro funda, ele primeiro evangeliza, e depois, quando ele está longe daquele povo, ele manda uma carta de incentivo, de reforço, de apoio, baseado no amor dele pelo povo, exatamente pelo amor que Cristo tem a todos. Este é o cerne da nossa fé. Então está aqui com vocês. Isto é uma carta? É uma carta. Parece uma carta? Parece uma carta. Mas, e no final também. O final da carta, capítulo número 6, versículos número 23, termina assim: que Deus, o Pai e o Senhor de Jesus Cristo, deem a todos os irmãos paz e amor com fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Isto é típico de uma carta, é a conclusão de uma carta, falando do amor de Cristo, e a partir do amor de Cristo, o amor entre os irmãos. E porque os irmãos se amam entre si em Cristo, este amor não tem fim. Porque Cristo está vivo, ressuscitado ao lado, ou no coração do Pai. É esta mensagem fundamental. Então, essa é uma carta. Agora, só tem isso de carta. O resto não. O resto, quando ele diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Aí ele começa: antes da criação do mundo, Deus já nos havia criado, etc, 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 etc. Aí ele começa um grande cântico
que é o cântico ao Deus Salvador. Isso é um hino de louvor a Deus Salvador. Os estudiosos dizem que este hino já preexistia a carta. Era o que o povo cantava nas assembleias. Eles usavam estas palavras. E Paulo simplesmente fez uma espécie de colagem, cortou esse hino que tinha no outro lugar, ou era um santinho que era distribuído, ele pegou e meteu na carta. E como haverá mais 2 hinos na carta, ou 1 ou 2 hinos na carta, além de outras coisas que também podiam ter sido ditas numa homilia, numa pregação, aí acham que não é necessariamente uma carta por causa disso. Não, por quê? Isso é tão parecido com o ensinamento de Paulo na carta aos Romanos, por exemplo, que o Coríntios, o que nós vamos achar? Não foi ele? Ou que estas palavras podem não ter sido as dele porque são palavras poéticas? Ou um homem com a cultura de Paulo podia muito bem escrever uma poesia, ou não? Claro que sim. Então, é um hino cristológico? Não tem a menor dúvida, porque se parece mesmo um cântico de louvor, um hino de louvor, mas pode ter nascido do pensamento, do coração, dos lábios de Paulo, senão da sua própria mão. Então vem os capítulos intermediários, eles são assim. Estes capítulos, quer dizer, salvo a introdução que nós vimos e a conclusão que nós vimos, aí vem o corpo da carta, vem a mensagem principal, que a gente pode dividir em 2 partes. A primeira parte, entre os capítulos 1, 2, 1, 3, capítulo 1, versículo 3, até o capítulo número 3 todo. Então, eu estou colocando de maneira geral. A primeira parte da carta aos Efésios, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 3. E aqui, o centro da mensagem, o fundamento dessa mensagem é Cristo Jesus. É Ele que serve de base para o que Paulo quer mostrar. Paulo se dirige ao povo de Deus, diz lá que está em Éfeso, mas que está em Laodiceia, que está em Pérgamo, que está em Esmirna, mas que está no Rio de Janeiro. Porque estas palavras são atemporais, elas são para todo o tempo. E o povo que está no Rio de Janeiro, principalmente o povo católico, apostólico, romano, batizado. Para ele, o povo se une em Cristo, por Cristo, com Cristo. Portanto, a primeira parte da carta aos Efésios, ela tem por base, por fundamento, Cristo Jesus. Paulo vai fazer a grande louvação de Deus em Cristo, por Cristo e com Cristo. E isso refletido nos cristãos, que são aqueles que seguem a Cristo, são aqueles que se unem a Cristo como um só povo. Então somos um só povo, quer dizer, já eram os efésios, eram um só povo em Cristo. Ora, isso serve para os laodicenses, isso serve para os romanos, isso serve para os coríntios, para os filipenses, mas também serve para nós. Nós somos um só povo em Cristo. E é isso que Paulo diz na carta. O centro é este que está aqui. Portanto, ele diz que os cristãos estão unidos entre si.
Por que nós somos unidos entre nós? Porque a cabeça desse corpo é Cristo. Nós estamos unidos entre nós em Cristo. E é Cristo que nos une. É Ele, pela sua doação na cruz, que nos une num só povo, numa só fé, num só amor, o amor dele por nós. Esse é Cristo Jesus, e é disso que tratam esses capítulos 1, 2, 3 da carta aos Efésios. É de Cristo Jesus que leva à unidade dos cristãos. É o amor de Cristo que nos mantém unidos. E é a nossa unidade através do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito do amor de Deus, é Ele que nos faz ser um único povo. Não somos produtos do acaso. Não somos aleatórios diante de Deus. Não, Deus quis que fosse assim. Tanto quis que para um povo afastado dele, ele mandou o seu próprio filho. E o seu próprio filho se entregou em holocausto na cruz para que nós pudéssemos ser resgatados para Deus. Tanto que no final desse hino, que está logo no capítulo 1, versículo 3 ao 10, ele vai dizer, no fim, depois de tudo isso, todos são reconciliados com Deus novamente. Quer dizer, nós nos reconciliamos com Deus, nós nos tornamos um só povo, recebemos uma nova humanidade de Cristo, porque é Cristo ressuscitado. Esse Cristo ressuscitado é tão humano quanto o Cristo que foi para a cruz, só que com uma diferença. Já tem o corpo transfigurado. Como Nossa Senhora é levada ao céu em corpo e alma. É a primeira humana. Não é a primeira a entrar no céu assim, porque foi Cristo. Ele é primícias, mas daqueles que virão depois. E a primeira aí foi exatamente Maria. Então, a primeira parte da carta, que é absolutamente fundamental na sua mensagem, é isso. Jesus veio para resgatar o povo. E ele não apenas resgata, mas faz com que o povo se una nele, como se fosse um só corpo. Desse corpo cuja cabeça é ele próprio. Isso Paulo vai desenvolver no restante da carta. Então, o que nós vemos na síntese dessa primeira parte entre os capítulos 1 e 3 de Efésios? Que Paulo está falando do Pai Criador, do Filho que redime a humanidade e da ação do Espírito Santo que santifica a humanidade. Está aqui a doutrina da igreja. Está aqui a fé que Paulo levou aos pagãos e que chegou a nós. Temos o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador. É isto, é através dessa união dos três que nós nos unimos como corpo místico de Jesus. Num único corpo. Esse corpo tem um nome, e esse nome aparece na segunda parte, entre os capítulos 4 e 6. A nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo é exatamente essa. Nós começamos a nossa vida em Cristo nascendo, mas ao sermos batizados, nós adquirimos uma nova roupa. Por isso é que nós usamos uma roupa branca, uma roupa nova. É exatamente por isso. Para mostrar que somos novas pessoas. Pessoas renascidas pela água do batismo.
renascidos para uma nova vida. A vida que nos dá Jesus Cristo com a sua morte e ressurreição. Portanto, depois de falar de Cristo como a causa eficiente, vamos chamar assim, a causa eficiente da união do povo, agora, Paulo, na segunda parte de Efésios, ele fala exatamente do corpo de Cristo, que se chama igreja. A igreja não é o edifício, portanto. A igreja são todos aqueles que a compõem. São os irmãos de Cristo, como ele os chamou e nos chama. E que, por intermédio de Cristo, nos leva a chamar Deus de Pai. É Cristo que diz que nós podemos chamar a Deus de Abá, como ele chamava. Então, é a igreja, o corpo místico de Cristo. E o que é a igreja? Somos todos nós, em conjunto e individualmente. Por que a missa é importante? Por vários motivos. Mas um deles é exatamente pelo fato, a missa que eu estou dizendo, missa presencial, pelo fato de nós estarmos unidos em comunidade. Porque assim eles fizeram no início. Paulo criava a partir de comunidades. E essas comunidades se transformavam na comunidade cristã. Aqui está a igreja. A igreja que é um só corpo em Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Isso é dito no capítulo 1, versículos 22 e 23 da carta. Aqui está um dos fundamentos da nossa fé. Uma base concreta da doutrina da igreja. Está aqui, na carta aos Efésios. O segundo aspecto, quer dizer, a segunda comparação que Paulo faz da igreja, que é o corpo de Cristo, é exatamente essa. Ele compara a igreja a um edifício, nessa carta, em que Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular. São Pedro fala da mesma coisa na sua segunda carta. Cristo é, nesse edifício, a pedra fundamental. Capítulo 2, versículos 20 e 21. É a segunda comparação que Cristo faz da igreja. Quer dizer, ele usa de metáforas. Ele usa uma imagem para indicar. A igreja, primeiro, é um corpo, cuja cabeça é Cristo. Segundo, é um edifício, ou pode ser comparada a um edifício, que tem uma pedra angular, uma pedra na qual, evidentemente, o edifício se sustenta. Essa pedra é Cristo, é a pedra fundamental. Tudo é Cristo. E, finalmente, ele compara também a igreja a um casal. A um casal em que você tem a esposa é ela, a igreja, e o marido é quem? Cristo. Isso está no 5º capítulo, versículos 25 a 32. Isto é a base, isto é o fundamento, isto é a mensagem de Paulo aos Efésios. Se foi ele que escreveu ou não foi, quando escreveu, onde escreveu, não nos interessa, quer dizer, interessa também, mas é um interesse lateral. A essência está nisto que está aqui. Então, quando lermos a carta aos Efésios, aí a gente pode fazer um estudo mais detalhado, mas quando lermos a carta aos Efésios, não podemos nos afastar disto que está aqui. Somos os cristãos, porque seguidores do caminho, seguidores de Cristo,
E como cristãos, nós somos um só povo. Por isso a unidade da igreja. Por isso peca-se contra o Espírito Santo ao se quebrar a unidade da igreja. Não deve haver dissensões, não deve haver divisões entre nós. Infelizmente é o que acontece. Isto é um pecado contra o Espírito Santo, porque afinal de contas nós somos unidos pela ação do Espírito Santo. E é demais. Não pode, o corpo de Cristo não pode ser desunido. Então, nós rezamos pela unidade da igreja sempre. Não é possível a gente brigar ou quebrar a nossa unidade. Por quê? É de Paulo ou não é de Paulo? Porque é aos Efésios ou não, é aos Laodicenses. Não, para mim a Laodicense está acabado, não é Efésio. Então, você está errado, pega um pau e bate na cabeça do outro. Por causa dessas quesilhas e dessa bagunça, ainda na época de Paulo, ele foi parar na prisão. Porque eram os próprios evangelizados, não é? Os próprios cristãos novos que entravam em conflito entre si. Havia os que aceitavam Paulo, havia os que não aceitavam Paulo. Este é o grande mal que nos atinge, que não deveria acontecer entre nós, mas que acontece dada a nossa limitação humana, a nossa fraqueza e a nossa tendência para o pecado, porque essa divisão é um pecado, é o que nos afasta de Deus, e é um pecado gravíssimo, porque nós atentamos contra o Espírito Santo, porque afinal de contas é o Espírito Santo que faz esse amálgama entre nós, para nos formar um corpo como igreja. Somos um corpo, cuja cabeça é Cristo. Como igreja, temos que estar ao lado do nosso pároco, do nosso bispo e, universalmente, do nosso Papa. Porque essa é a nossa igreja. Católica, é nessa em que estamos inseridos. Foi nessa que nós fomos batizados. E é nessa que nós vivemos e devemos viver, não é sair dela. Eu não concordo com isso. Então sai. Ao invés de procurar chegar a um acordo. Mas isso é estranho? Não. Paulo apóstolo vai dizer, a igreja não é de Apolo, a igreja não é de Paulo, a igreja é de Cristo. E foi isso que ele entendeu. E a carta aos Efésios tem esse peso, essa densidade, porque ela trata exatamente disto. Agora, o resto é exegese, é a coisa que é específica. Só essa primeira, eu dei uma palhinha do que é esse primeiro versículo, capítulo 1, versículos 1 e 2. A saudação inicial da carta. Isto requer uma explicação longa, porque cada palavra aqui tem um peso naquilo que é essencial. Quando Paulo bota graça e paz, ele está usando duas coisas. A forma grega, graça, vem da palavra grega kairé, que significa isso, alegria. Alegria pelo pertencimento a alguém, no caso Cristo. E quando ele fala paz, ele não está falando da boca para fora, ele está falando, se lembrando do shalom, da língua natal dele, que significava paz assim, mas a paz messiânica, a paz dada por Deus,
não é a paz dos homens. Olha, isso aqui, graça e paz. A gente vai ler aquilo, graça e paz. É bem verdade que na parte grega do Cairé, hoje em dia, eu poderia dizer assim, tudo bem, numa tradução bem literal. Mas graça e paz, isso tem um sentido profundo em Paulo. E no final vai ser a mesma coisa. Por isso também eu acho que é de Paulo. Porque Paulo tinha esse espírito. Era um sujeito combativo, era um sujeito bárbaro, tremendo, lutava por aquilo em que ele acreditava. Mas e o fundamento disso era o Cristo para ele. Porque Cristo lhe apareceu, porque Cristo fez com que ele se convertesse na hora que lhe apareceu. A igreja, portanto, quer dedicar esse mês de setembro ao estudo de Efésios. Que essa breve introdução, pelo menos com uma visão geral da carta, dos seus itens, da sua mensagem principal, possa nos ajudar a todos a mergulharmos nesse estudo, ou vermos alguma coisinha, mas sempre com essa Cristo Jesus, cabeça do corpo que é a igreja. Então, na realidade, a carta aos Efésios pode ser dito assim, é Cristo, o fundamento dela é Cristo e nós. É essa junção entre nós, essa unidade entre nós, no corpo de Cristo, que nos faz ser mais Cristos, outros Cristos, o próprio Cristo. É isso que São Paulo quer e é isso que vamos pedir a Nossa Senhora, que nos ajude a ser. Dizendo para ela e com ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Paulo apóstolo, aos Efésios e a todos nós, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Obrigado.